Olá, boa noite para você. Bem-vindo ao JG. Vem ver comigo aqui o que é destaque hoje. OAB e Polícia Militar se manifestam sobre vídeo que mostra a abordagem de 2 policiais na região do Itaquibacanga. Um deles teria colocado a mão por baixo da saia da mulher. E talvez se houvesse uma policial militar mulher, não tivesse ocorrido essa situação. Justiça determina que a Prefeitura de São Luís cumpra com irregularidades constatadas pelo Conselho Municipal de Saúde entre 2012 e 2013. Falha de fiscalização na Lei de Muros e Calçadas e abandono transformam terrenos em depósitos irregulares de lixo. Proprietários podem ser notificados para a manutenção do terreno e a limpeza. E veja também os impactos positivos na economia após a aprovação dos projetos do governo do estado que garantem a redução de imposto sobre o gás de cozinha e isenta taxistas e mototaxistas do pagamento de IPVA. O Conselho Municipal de Saúde reprovou relatórios orçamentários da saúde da Prefeitura de São Luís entre os anos de 2012 e 2013. É o Conselho que atua como um fiscalizador da aplicação de recursos e também do cumprimento de metas. É que a Prefeitura, na época, não cumpriu com os pactos das políticas de saúde. A conta agora ficou para a atual gestão. A sentença judicial que obriga a Prefeitura a regularizar o que ficou pactuado nas políticas de saúde previstas no Plano de Saúde Plurianual e Programação Anual de Saúde foi dada essa semana após o Ministério Público Estadual mover uma ação civil. A ação foi baseada no fato que o Conselho Municipal de Saúde reprovou os relatórios quadrimestrais do primeiro, segundo e terceiro quadrimestres, bem como o relatório anual da gestão do ano de 2012, por apresentar inconsistências legais e descumprimento das pactuações. O Ministério Público alegou e comprovou neste processo que o município deixou de cumprir aquilo que ele próprio pactuou fazer. Houve um relatório do DENASUS demonstrando que houve várias inconsistências e irregularidades no plano apresentado pelo município, naquilo que ele próprio pactuou. Como não foi cumprido, propôs a ação e a minha sentença foi condenando o município a, em primeiro lugar, fazer um cronograma no prazo de 90 dias, definindo exatamente em que prazo vai cumprir tudo aquilo que foi definido no seu plano plurianual. Então, depois de definido esse cronograma, nós vamos fiscalizar o cumprimento e a correção daquelas irregularidades que foram constatadas no relatório do DENASUS. Segundo o relatório demonstrativo dos restos a pagar por poder e órgão do relatório resumido de execução orçamentária em 2012 e 2013, não foi apresentado pelo município. Além disso, o município também não atingiu a meta do indicador proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança com coberturas vacinais alcançadas, referente ao ano de 2013, e também não atingiu a meta pactuada sobre a realização de exames de mamografias em mulheres de 50 a 69 anos no ano de 2013. Então, tudo que foi imposto na sentença deverá ser cumprido ainda dentro deste mandato, porque o prazo estabelecido é o prazo de 1 ano. A contar da intimação, que deverá ocorrer por esses dias. Eu proferi a sentença ontem e, naturalmente, já o oficial de justiça vai cumprir e vai fazer a intimação. A Prefeitura de São Luís não se manifestou sobre a decisão da Justiça que determina o cumprimento das metas de saúde e a apresentação do relatório resumido de execução orçamentária do exercício de 2012 e 2013. E a Polícia Militar vai investigar a conduta de 2 policiais durante uma abordagem na região do Itaquibacanga, em São Luís. Um deles teria colocado a mão por baixo da saia de uma mulher. O vídeo que foi divulgado nas redes sociais provocou aí manifestações de políticos e também da Comissão da Mulher Advogada da OAB do Maranhão.
As imagens mostram o momento em que esta mulher é abordada por 2 policiais. Repare que um deles tenta colocá-la à força na viatura, chega a pôr a mão embaixo da saia, mas ela resiste. Em pouco tempo, uma discussão generalizada se forma no local. Populares chegam a fechar a viatura e impedem os policiais. Durante a gravação, um homem informa que está filmando toda a ação e inclusive o momento em que o PM colocou a mão embaixo da saia. Eu filmei ele metendo a mão debaixo da saia dela, tá, pô? Em pouco tempo, as imagens foram compartilhadas nas redes sociais e revoltou centenas de pessoas. O deputado federal David Miranda denunciou, abre aspas, ele passa a mão nas partes íntimas de uma mulher. Absurdo. Fecha aspas. O governador Flávio Dino informou que um procedimento disciplinar foi aberto e será conduzido de acordo com a lei. A Comissão da Mulher Advogada da OAB vai pedir informações sobre o caso e quer saber por que não existiam mulheres para realizar a abordagem. A Comissão da Mulher e da Advogada da OAB, conjuntamente com a Comissão de Direitos Humanos, alinharam um posicionamento acerca do caso e nós vamos encaminhar à Secretaria de Segurança Pública e à Polícia Militar solicitando esclarecimentos acerca do contexto da ocorrência e assim como pedir um diálogo acerca da quantidade de mulheres policiais militares, até mesmo nas atividades externas, que talvez se houvesse uma policial militar mulher não tivesse ocorrido essa situação. A Polícia Militar informou através de nota que já abriu um procedimento para investigar a conduta desses policiais e que não compactua com esse tipo de comportamento. A PM esclarece ainda que essas ações não estão de acordo com os princípios profissionais e éticos das atividades que orientam os integrantes da corporação. A OAB destaca ainda que está atuando para garantir o direito das mulheres maranhenses. Então essas mulheres realmente elas precisam conhecer os seus direitos, saber identificar os seus direitos violados para que elas consigam prosseguir nesta sociedade que nós percebemos que evolui a passos lentos. E daqui a pouco, os impactos positivos na economia após a aprovação dos projetos do governo do estado que garantem redução de impostos e isenção de IPVA para taxistas e mototaxistas. E tem também uma entrevista com o deputado estadual Iglesio. É daqui a pouco, depois do intervalo, eu volto já já. Nós mostramos ontem aqui no JG a aprovação pela Assembleia Legislativa de projetos enviados pelo governo do estado que trata de incentivos sociais e econômicos com a redução do imposto sobre o gás de cozinha e a isenção do pagamento de IPVA para taxistas e mototaxistas. A esperança é que tudo isso reflita também para o consumidor final. O Executivo enviou, o Legislativo aprovou por unanimidade. O projeto de lei que altera a Lei 7.799 de 2002 prevê incentivo ao desenvolvimento social e econômico do Estado. Para isso, faz reduções do ICMS para o gás de cozinha e isenta taxistas e mototaxistas do IPVA e renovação do licenciamento. Trazendo
3 grandes benefícios para a população do estado: a redução do imposto sobre o gás de cozinha, benefícios para taxistas, benefícios para mototaxistas. O início da vigência da lei é 1º de janeiro de 2020, então já no início do ano esses benefícios já estarão valendo. Os taxistas lembram que esta é uma solicitação antiga, já que pela lei federal que regulamenta a profissão, todos deveriam ser isentos de pagar o IPVA. No Maranhão, apenas veículos com 5 assentos tinham o benefício. Desde os presidentes anteriores a mim, que vem fazendo ofício ao governo do estado, pedindo essa isenção de IPVA aos veículos de 7 lugares. Em vários estados da federação já existe esses veículos de 7 lugares com o benefício do IPVA. E agora a gente agradece ao governador do estado ter isentado para nós aqui no estado do Maranhão. Isso é muito importante, Afonso paga alto pelo IPVA. Apesar de trabalhar em um veículo de 5 lugares, não era beneficiado com a isenção, porque o carro dele tem chassi de caminhoneta. Eu ainda pago R$ 1.400 de IPVA, só de IPVA, fora os outros encargos na Secretaria Municipal, Então, com essa redução, com certeza é um benefício muito grande para o nosso bolso. Será que andar de táxi vai sair mais barato? O taxista que paga IPVA, hoje ele vai dar mais desconto para o cliente dele, Com certeza ele está isento dessa taxa aí. Então, isso vai beneficiar o passageiro, isso eu não tenho dúvida. E também ele pode melhorar a situação de vida dele, pagar as continhas dele mais em dias, porque esse imposto já está isento para ele. Menos caro, pelo menos, deve ser também o valor do gás de cozinha, seja em botijão ou encanado. É uma redução de 22% no valor dos impostos incidentes sobre o gás de cozinha. O Estado, evidentemente, vai fiscalizar se essa redução está sendo repassada para o preço final do produto, que vai beneficiar a população mais carente. As novas medidas incluem também os mototaxistas na isenção do IPVA e na renovação de licenciamento. Antes, só os táxis com até 5 lugares tinham direito. Quem entra no bojo também são os beneficiários do programa Moto Legal, que agora tem redução de 50% dos débitos de IPVA referentes a 2017 e 2018 para cada ano. Redução também para R$ 30 para cada ano dos débitos feitos antes de 2017. E a taxa de licenciamento para cada ano, que será de R$ 20. Tantas reduções podem representar um impacto significativo na arrecadação do Estado. Esses benefícios, evidentemente, eles reduzirão a arrecadação do Estado em cerca de 40, 50 milhões de reais. Mas são benefícios à população do Estado. E esses projetos do governo do Estado ganharam destaque na sessão de hoje na Assembleia Legislativa. Agora chegou a vez de deputados atribuírem para eles a ideia do pacote de incentivos econômicos e sociais. A sessão também teve outros destaques que a Bel Soares conta agora para a gente. Bel, agora é com você. O ICMS continua sendo pauta aqui na Assembleia Legislativa. Hoje a Casa votou uma medida provisória do governo do Estado sobre o imposto no que se refere ao transporte interestadual, intermunicipal e também à questão da comunicação. Além disso, foi aprovado também um projeto do deputado Leonardo Sá, que amplia o teste de triagem neonatal, o teste do pezinho, nas redes pública e privada também. Agora, Bianca, ainda repercutindo sobre a votação de ontem, que reduziu o ICMS para o gás de cozinha, isentou taxistas e mototaxistas do IPVA, o deputado Duarte Júnior agradeceu ao governo porque teria atendido a uma indicação dele no que se refere a este projeto de lei. Alguns meses atrás, eu andava por essa cidade, meu querido amigo deputado Edivaldo Holanda, com esse panfleto, com essa cartilha de propostas. E essa cartilha de propostas, eu afirmava às pessoas, deputada Detinha, que era possível sim garantir isenção aos mototaxistas. Mas o deputado Wellington também subiu à tribuna para criticar o governo, porque, segundo ele, desde o primeiro ano de mandato, faz pedidos, indicações para este fim e nunca teria sido atendido. A luta nossa desde o primeiro mandato
desde o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, no primeiro mandato, e uma luta que se estende também para o segundo mandato. E ainda sobre esta votação de ontem, nós fazemos um destaque para a questão da autorização para que o governo do estado venda a Companhia Maranhense de Gás, a Gasmar. Além da redução do imposto, ontem também foi votado esta autorização. Eu conversei com 2 deputados sobre isso, o deputado Neto Evangelista e também o deputado César Pires, que têm posicionamentos diferentes, já que um é da base governista, o outro é de oposição, e eu pedi a opinião deles sobre esta venda da Gasmar pelo governo do estado. Salutar que o governo do Maranhão possa abrir isso para a iniciativa privada, que é quem realmente tem expertise, quem entende e quem tem dinheiro para investir nesse segmento aqui no estado do Maranhão. Eu votei a favor, porque eu quero que venda a Gasmar e que a Gasmar, o recurso seja colocado no FEPA para o bem do servidor público. E a gente vê aí, Bianca, que são posicionamentos muito parecidos, discursos muito parecidos de deputados que normalmente divergem de opiniões aqui na casa. Bel Soares para o Jornal da Guará. Ok, Bel, muito obrigada. Agora a gente continua falando de Assembleia Legislativa, que foi sancionado o projeto de lei de autoria do deputado estadual Iglesio, que estabelece as diretrizes estaduais para as ações informativas e paliativas sobre a fibromialgia. É com o deputado que eu converso aqui no estúdio. Boa noite, deputado Iglesio. Bem-vindo aqui ao Jornal da Guará. Obrigado, Bianca. Obrigado a todos que nos assistem agora aqui pela TV Guará. Uma satisfação falar desse projeto que foi sancionado de uma doença que ela é subdiagnosticada, as pessoas conhecem ainda muito pouco a fibromialgia, eles atribuem esses problemas geralmente a motivações exclusivamente relacionadas ao estresse, às vezes até qualificam as pessoas de uma maneira errada, porque a maioria dos portadores dessa doença são mulheres e às vezes as pessoas tendem a chamar os portadores de fibromialgia de pessoas com frescura ou com qualquer tipo de problema relacionado, que sente dor, mas não corresponde ao que de fato eles acham que acontece. Então, assim, é uma doença que tem uma carga ainda de muito preconceito envolvido e uma sanção de uma lei relacionada a uma doença como essa, que por vezes é incapacitante, ela tem uma grande importância social e na saúde. Bom, e o que essa lei vai trazer de diferente para a vida dessas pessoas? Ela estabelece alguns pontos, por exemplo, de até assim que confirmado o diagnóstico desses pacientes, que eles tenham inclusive algum tipo de prioridade em filas, a questão de aquisição de medicamentos, a maneira de fazer o atendimento nos serviços de saúde, a necessidade de fazer um olhar diferenciado a esses pacientes. Portanto, tem uma série de dispositivos que melhoram esse atendimento e, mais do que isso, ele busca inclusive criar até um cadastro dessa lei, de pacientes portadores de fibromialgia, para que facilite inclusive as ações de saúde no estado do Maranhão. Deputado, a gente sabe que é um tratamento caro, a gente costuma ver pelas redes sociais alguns pacientes organizando mecanismos para arrecadar dinheiro para fazer o tratamento até fora do estado. Qual é a situação atual aqui do estado antes da lei? No tocante à fibromialgia, é pouca essa saída ainda para fora do estado, por conta de ser uma doença de cunho mais reumatológico, com a possibilidade de tratamento medicamentoso e outras terapias envolvidas, inclusive acupuntura, fisioterapia, uma série de tratamentos que são agregados que fazem por aqui. Mas o ponto principal mesmo é a necessidade do olhar diferenciado. Fibromialgia, a pessoa pode ser portadora com sintomas leves, como pode ter sintomas incapacitantes que levem, inclusive, a pessoa a ter uma condição muito semelhante a uma pessoa com deficiência. Então, é uma doença de amplo espectro que a gente ainda, por exemplo, ainda não tem, só para você ter ideia, não tem uma definição exata quanto à etiologia. A origem da doença ela não é plenamente estabelecida do ponto de vista de estudos científicos. Então, há uma necessidade de conhecer mais ainda a doença, há uma necessidade de você integrar essas portadoras, esses pacientes e pacientes sexo feminino também, portadores de fibromialgia, num grande esforço
também de saúde pública, porque é um problema de saúde pública também. Deputado, o senhor é médico e tem apresentado aí projetos voltados à saúde também. Esse agora que virou uma lei para os pacientes que têm a fibromialgia, e agora também um outro projeto de lei que o senhor apresentou, passou na CCJ, com relação a proibir a venda e a comercialização de cigarros eletrônicos. Passou na CCJ, qual a expectativa de votação no plenário? Agora ele vai para uma comissão temática de saúde, que é de mérito, ele vai dizer se é um projeto bom ou um projeto ruim. A gente tem absoluta convicção que é um bom projeto. O cigarro eletrônico, ele, quando surgiu, ele surgiu com uma boa intenção. Qual que era a finalidade do cigarro eletrônico no começo? Você fazer a transição de um cigarro convencional para um ambiente que pudesse, por exemplo, reduzir as emissões do tabaco. Mas a venda não já é proibida pela Anvisa? Venda, isso, perfeito. Isso aqui é um esclarecimento maior. Desde 2009 já tem a proibição da comercialização na Anvisa. Só que o que existe hoje? Existe uma venda indiscriminada. Inclusive na internet você encontra de maneira muito facilitada a venda de cigarros eletrônicos dos mais diferentes tipos. E assim, hoje, como a indústria do cigarro fez desde a década de 60, por exemplo, glamourizando nos filmes, na Fórmula 1, o cigarro estava sempre muito presente nas propagandas, até o momento que foi feito um esforço internacional para a retirada dessas propagandas para desincentivar o consumo. No ambiente aberto, que é a internet hoje em dia, nesse território aberto que existe da internet, como é que o cigarro eletrônico hoje ele é feita a propaganda dele? YouTubers, Instagramers, são as pessoas que são hoje os influenciadores digitais que, por exemplo, muitos deles estão usando e as pessoas começam. Você tem ideia, nos Estados Unidos, um de cada quatro adolescentes hoje nos Estados Unidos faz uso de cigarro eletrônico, sem qualquer necessidade. No Brasil, a estimativa aí do Instituto Nacional de Câncer é que 600 mil usuários existam no país de cigarro eletrônico. E aí a gente vai pensar, ele é mais seguro que o cigarro convencional. Ninguém tem a resposta disso. Por exemplo, existiam alguns falsos estudos divulgados que diziam que o cigarro eletrônico é 95% menos lesivo ao organismo do que o cigarro convencional. Pois bem, agora, no ano passado, foi publicado um estudo na Inglaterra, no Reino Unido, que mostrou o quê? Que de 40 animais, por exemplo, que foram submetidos a uma inalação de 20 horas semanais de vapores de cigarro eletrônico, de 40 animais, quase 25% desenvolveu tumores no pulmão. Então, não é uma coisa isenta. De 40 animais, 33 desenvolveram hiperplasia de bexiga, que é uma condição que pode evoluir para um câncer. Portanto, está muito claro que há necessidade de ligar uma luz vermelha na questão do cigarro eletrônico. Não é nem luz amarela, é luz vermelha, e a gente parar um pouquinho antes para avaliar de maneira científica, para aí sim, se tiver evidência de que não há um prejuízo grande para a saúde, como a gente pensa que hoje tem, porque o corpo de evidência científica é relacionado a uma probabilidade de desenvolver doença, sim, relacionada ao cigarro eletrônico, depois a gente vê o que faz. Mas no primeiro momento a gente tem que impedir, a gente não vai esperar as pessoas utilizarem 5, 10 anos para ter o câncer lá na frente, para ter a comprovação do grau, né, de periculosidade do uso do cigarro eletrônico. Deputado, aproveitar a sua presença aqui, é impossível a gente não falar em eleições municipais. O ano está terminando, a gente está entrando em ano eleitoral. Desde o início, o senhor sempre manifestou o desejo de disputar a Prefeitura de São Luís. O senhor mantém esse propósito? Esse projeto foi gerado junto com quem nos elegeu. Nossas bases aqui na cidade de São Luís, nós ficamos entre os 6 mais votados dentro da capital maranhense na eleição. Eu acredito assim, eu já venho estudando a pauta urbana, a pauta da cidade há algum tempo, desde que entrei para falar de São Luís na área da saúde, quando dirigi o Socorrão.
e desde lá a gente vem fazendo esse desenvolvimento. Portanto, é natural que em algum momento a gente se posicione numa situação de discutir a cidade. E a forma de apresentar um projeto de cidade para as pessoas que nos elegeram e as que podem vir a conhecer o nosso nome é através de uma disputa na eleição majoritária no que vem. Então, nós estamos num processo de saída do PDT junto à Justiça Eleitoral. A gente espera ainda esse ano obter a liberação da Justiça para procurar um outro partido para disputar a eleição aqui em São Luís ano que vem. Deputado, havia uma conversa com Solidariedade, houve uma negativa por causa de uma possibilidade de um outro nome. Como é que fica, então, como é que está essa negociação com outros partidos? Na verdade, o Solidariedade era uma das 6 legendas que a gente abriu conversa. Foi a primeira legenda que abriu a possibilidade de nós disputarmos por lá. Existem coisas... Então, qual o plano B, com a segunda opção? Na verdade, tem mais 5 opções que a gente conversa hoje, que a gente prefere manter em conversas reservadas até conseguir finalizar. Por quê? Qual o cuidado que eu estou tendo e por que eu ainda não estou divulgando isso de fato? Primeiro, para não haver um desgaste natural da própria política e segundo, porque eu espero o curso final da ação eleitoral junto ao TRE, de desligamento do PDT, para que a gente possa sair do mandato com absoluta tranquilidade, segurança jurídica, para aí sim discutir a mudança partidária. Mas a gente segue, eu posso te garantir, Bianca, sem partido a gente não fica para a disputa da eleição, e um bom partido, com certeza, para discutir São Luís ano que vem. E a gente vai aguardar aí essas negociações até o seu anúncio oficial. Maravilha, eu espero fazer aqui com vocês. Pronto, o espaço está aberto. Muito obrigada. Obrigado, Bianca. Obrigado a todos que nos assistiram até agora. Boa noite. Obrigada. E logo mais você vai ver aqui no JG a falha de fiscalização da Lei de Muros e Calçadas e o abandono de terrenos que acabaram se transformando em depósitos irregulares de lixo. Tudo isso aqui em São Luís, eu volto já já. Eu estou de volta para te contar que representantes de diversos setores da economia discutem em São Luís a integração entre 6 estados, entre eles o Maranhão, que formam o chamado Corredor de Negócios do Centro-Norte. O encontro sobre o Corredor Centro-Norte é um fórum de desenvolvimento voltado para as discussões específicas deste corredor de negócios, formado pelos estados do Maranhão, Tocantins, Bahia, Mato Grosso, Pará e Goiás. A 32ª edição do evento é uma realização da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Corredor Centro-Norte, que nesta edição trouxe como debate a logística integrada para o desenvolvimento deste canal de escoamento estratégico para o país. O evento está trazendo um debate também para o comércio exterior, então fomentando que as pequenas e médias empresas possam ser inseridas nesse contexto do porto, onde elas possam também estar trabalhando, apresentando os seus produtos, mas também recebendo insumos, né, porque aí vem a importação com um baixo custo. O evento também abordou assuntos relacionados ao direito marítimo e portuário, com foco no programa do governo federal BR do Mar, dedicado ao estímulo à navegação de cabotagem. A cabotagem é o transporte de cargas entre portos brasileiros. Esse programa vai ser de tanta importância e vai mudar completamente a legislação, tanto trabalhista como tributária, como marítima e portuária, e vai influenciar diretamente nas operações dessas empresas. Já esse palestrante trouxe como tema o desenvolvimento da competitividade das empresas brasileiras para estimular o empresário a ingressar na cultura exportadora. É um esforço do Maranhão, né, em alavancar as exportações. A gente conheceu ontem o Corredor Norte, fizemos a viagem no trem da Vale, no trem de passageiros, mas a gente sabe que também é uma linha voltada para escoar a produção da região. Então é um esforço de toda a cadeia produtiva e dos serviços para ajudar nisso. Você já prestou atenção aqui em São Luís na quantidade de terrenos que parecem abandonados e acabaram se transformando em lixões? E de quem seria a responsabilidade pela limpeza, a conservação e também a fiscalização? A Prefeitura de São Luís, o proprietário do terreno, tem leis que tratam justamente sobre esse assunto e deixa bem claro de quem é o dever.
Veja na reportagem agora de Mariana Dias. Terrenos cercados que têm se tornado verdadeiros lixões urbanos. Por se tratar de uma área particular, a prefeitura não pode limpar esses locais que se multiplicam pela cidade. De um lado, o muro tem uma altura padrão, mas por estar quebrado, é possível ter acesso ao lugar que acumula sacolas plásticas e outros tipos de lixo. Do outro lado, a sujeira atrai urubus e aonde era para existir uma calçada, também virou local de descarte. A situação se repete em outros pontos da cidade. Dá para perceber que, com ou sem muro, a realidade é a mesma. Uma lei federal e outra municipal assegura que é proibido jogar lixo em via pública. Nesses terrenos que não são murados, encontramos placas como essa que nós estamos vendo aqui. Mas geralmente elas estão assim, cobertas pelo mato. E os terrenos, infelizmente, continuam sujos. Outra lei municipal, de número 2909, de 28 de julho de 1992, estabelece que, além de limpo, sem restos de construção, mato e lixo, o terreno também precisa ter calçada e deve ser cercado com muro ou estrutura metálica de, no mínimo, 1,50 m. Na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, tramitam diversos processos pelo não cumprimento da lei. Os proprietários dos terrenos não podem adquirir terrenos, ficar com eles ali guardados só para fins de especulação imobiliária e deixar causando danos a toda a população do entorno. Que tipo de dano causa? Quando você não tem o muro, ocorre exatamente isso que você acabou de informar. As pessoas, não tendo o muro, utilizam aqueles terrenos para depositar o lixo e transformam efetivamente em lixões. A obrigação de quem é? A obrigação é do proprietário do terreno. Ele tem a obrigação de fazer o muro e fazer a calçada. Apesar de não poder agir dentro da propriedade privada, a prefeitura também é responsabilizada quando não fiscaliza e pune essas irregularidades. É obrigação do município fiscalizar a atuação destes proprietários que não fazem os muros. O município ele tem o poder de aplicar multa, por exemplo, aplicar penalidades nestes proprietários que não fazem os muros e as calçadas. E quando o município se omite desta obrigação, pode também virar réu em processos aqui na Vara de Interesses Difusos por esta omissão, como de fato já aconteceu. Os cidadãos que possuem título de eleitor regular e se sentem prejudicados com o problema dos lixões urbanos podem mover ações populares para questionar judicialmente o dano ao meio ambiente. O judiciário não pode agir a partir de provocações nas redes sociais ou por uma notícia na imprensa. O judiciário somente pode agir se tiver uma ação judicial, que para este caso que você se refere, ou é uma ação civil pública a ser proposta pelo Ministério Público ou qualquer outro legitimado, ou ação popular. A Prefeitura de São Luís não se manifestou sobre a falha de fiscalização na Lei de Muros e Calçadas que foi apontada pela Justiça. Vai fazer festa de fim de ano? Veja daqui a pouco se há necessidade de uma ligação provisória de energia elétrica. É assunto para logo depois do intervalo. Mas antes do nosso intervalo, veja aí a tábua de marés para amanhã. A 1h56 tem a primeira pré-mar do dia com 4,6 metros. Pela manhã, às 8h31, baixa mar com 1,5 metro. A partir de 14h42, volta a pré-mar, agora com 4,3 metros. E a quinta-feira encerra com baixa mar de 1,8 metro a partir de 21h06. Você já planejou as festas de fim de ano? Vai trabalhar, ganhar uma renda extra ou pretende fazer algum evento? Nesse pacote de intenções, é importante priorizar a estrutura. Olha esse item, a energia elétrica. Muitas vezes é necessária uma ligação provisória. A ideia é prevenir acidentes e não estragar o que era para ser um momento de diversão, de confraternização.
Falta pouco tempo para as festas de fim de ano, um momento muito aguardado por várias pessoas, principalmente para quem vai trabalhar em eventos na cidade. Quem deseja realizar alguma grande comemoração precisa ficar atento para um item muito importante, as instalações elétricas, e analisar se elas suportam a estrutura de equipamentos, como iluminação, palco e som. Caso contrário, é preciso solicitar a ligação provisória. Agora, com a proximidade do final de ano, tem muitos eventos, que irão acontecer durante as festas. Então, nós orientamos que os clientes venham até uma agência nossa, solicitar com antecedência mínima de 5 dias a ligação provisória. Então, ele tem que vir munido de identidade, CPF, os documentos pessoais, e declarar a carga. Vai ter um show, vai ter um palco. Nessa época de fim de ano, é bastante comum que muitas pessoas queiram ganhar uma renda extra e, por isso, elas apostam na venda de bebidas e alimentos, principalmente em locais como este aqui, a Avenida Litorânea, que vai ser palco de uma grande festa. Mas para isso é preciso solicitar a ligação provisória, o que evita a sobrecarga de transformadores e subestações e também evita curtos-circuitos, falta de energia na região e graves acidentes. Tem risco realmente se ele for fazer uma ligação por conta própria, uma ligação clandestina, não é? Então a gente recomenda, e é muito simples, que ele venha com 5 dias de antecedência mínima antes do evento, solicitar essa ligação. É muito simples, em qualquer agência ele pode fazer isso só com os documentos pessoais. Pronto, simples, e por hoje é só. Amanhã tem mais, a partir de 6h30 da noite. Eu conto com a tua companhia, tá combinado? Até amanhã.